Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 170º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 14, livro de Salmos, capítulo 106, dos versículos 24 a 48, e o livro 2 de Pedro, capítulo 2. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você pega o nosso kit de fé, rapidamente faça um lembrete. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar esta semente, agora a leitura da Bíblia, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. A leitura da Bíblia, estudar, incentivar a leitura da Bíblia nas nossas comunidades, em nossos lares. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra hoje para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste, vista as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou e para que destruamos também o herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para a sua casa e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: por que o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer. Somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar.
porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Porque esta sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho, da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: pois fale o rei, meu senhor. O rei perguntou: não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo o que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a esta sua serva todas estas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isto. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido, vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que ele volte para a sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para a sua casa e não viu a face do rei. A beleza de Absalão. Em todo o Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar, e era uma mulher muito bonita. Absalão é admitido à presença de Davi. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo dizendo: venha cá, para que o envie ao rei para dizer-lhe o seguinte: para que vinde Jesur? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra. E o rei o beijou. Amém. Compreendendo o livro 2 Samuel, capítulo 14. Assim como Natã confrontou Davi, o pecador, ao lhe contar uma história, conforme capítulo 12, versículos 1 a 7, Joabe confrontou Davi, o pai e rei, ao colocar uma história invertida de um problema familiar na boca de uma mulher que era uma atriz sábia e muito boa. A história de Natã sobre a ovelha tocara o coração de Davi
o pastor. E essa história sobre uma família em guerra comoveu o coração de Davi, o pai. Quando Deus usou uma história sobre a vida de alguém para fazer você abrir os olhos para a própria trajetória. Reflita. Compreendendo o versículo 14, Deus não faz acepção de pessoas e sua lei é verdadeira. Contudo, até Deus inventa maneiras de mostrar misericórdia e perdoar transgressores. Ele castiga o pecado com certeza, mas também procura formas para se reconciliar com os pecadores. Esta mulher talvez tivesse em mente textos como os de Êxodo, capítulo 32, versículos 30 a 35 e capítulo 34, versículos 6 a 9. E se Deus não tivesse perdoado os pecados de Davi? A mulher confessou que tinha medo de que sua família matasse seu filho e roubasse dela a herança que o Senhor tinha dado a eles. Só poderemos ver quando os outros precisam seriamente da misericórdia de Deus, mesmo quando for por nosso intermédio, quando nos lembramos de que também somos alvos da misericórdia divina. Compreendendo o versículo 32, alguém sabia que Salomão era escolhido de Deus para ser o próximo rei? Talvez não, porque o Senhor não havia feito essa revelação. Segundo alguns cronologistas, o nascimento de Salomão ocorreu antes do pecado de Aminon contra Tamar, mas Batseba deu à luz outros 3 filhos antes de ter Salomão. Conforme capítulo 5, versículo 14, 1 de Crônicas, capítulo 3, versículo 5 e capítulo 14, versículo 4. O Senhor prometeu a Davi que um de seus filhos seria seu sucessor e construiria o templo. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 15. Mas não está registrado que ele anunciou o nome do futuro rei naquele momento. Aminon e Absalom já haviam nascido, e o anúncio dá a entender que o filho designado nasceria no futuro. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 14, com o versículo 33. Há registro de que Absalom se arrependeu e pediu perdão ao seu pai, ou que tenha oferecido os sacrifícios necessários. Pai e filhos estavam juntos novamente, mas era apenas uma frágil trégua e não uma paz real. Absalom ainda tinha planos ocultos e estava determinado a tomar o trono de Davi. Agora que o príncipe estava livre, ele podia ser visto na cidade e desfrutar da adulação da multidão, enquanto ao mesmo tempo organizava em silêncio seus simpatizantes para a esperada conspiração. Já Davi estava para perder o trono e a coroa, assim como suas concubinas e seu conselheiro de confiança, Aitofel. E por fim, seu filho Absalom. Chegara a hora mais sombria de sua vida. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 106, versículos 24 a 48. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça, de geração em geração, para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios.
derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 106, dos versículos 24 a 48. Exposição bíblica dos versículos 24 a 27. Em vez de confiar que Deus lhe daria a terra, o povo pediu a Moisés que nomeasse uma comissão para examiná-la, e o Senhor já havia feito isso para eles, conforme Ezequiel 20, versículo 6. Contudo, os israelitas não precisavam de mais informações. O que eles precisavam eram de mais fé. O povo voltou ao seu modo habitual de crise, chorando, queixando-se, fazendo planos para voltar para o Egito, conforme Números 14, versículos 1 a 10. O Senhor anunciou que todos os judeus com 20 anos de idade ou mais morreriam no deserto durante os 38 anos seguintes, e além disso enviou uma praga que matou os 10 espiões incrédulos. O que deveria ter sido uma jornada triunfante de vitória tornou-se em uma trágica marcha fúnebre. É isso que acontece quando queremos fazer as coisas à nossa maneira e nos recusamos a obedecer ao Senhor e confiar nele. Exposição bíblica dos versículos 28 a 33. Esses dois eventos ocorreram quase no final da marcha de Israel pelo deserto, e ambos ilustram o preço alto da desobediência voluntária ao Senhor. A adoração de Baal pelo povo em Peor é descrita em Números capítulos 22 a 25. Exposição bíblica dos versículos 32 a 33. A segunda demonstração de carnalidade foi vista em Moisés, não um pecado da carne, mas do espírito. Ele ficou orgulhoso e irritado e tomou para si a glória que pertencia somente ao Senhor, conforme Números 20, versículos 1 a 13. Provocada pelo povo, a soberba da vida dominou Moisés, levando o líder a perder a paciência e dizer coisas precipitadas que ofenderam o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 34 a 46. Deus, em sua graça, levou seu povo para Canaã e deu a vitória sobre as nações que lá viviam. As 12 tribos reivindicaram sua herança e se estabeleceram ali para desfrutar da terra e servir ao Senhor. Elas foram fiéis durante toda a liderança de Josué e dos anciãos que ele escolheu e preparou. Contudo, quando chegou a terceira geração, o povo fez concessões e começou a servir aos falsos deuses dos inimigos que Israel derrotou. Quando os judeus clamaram ao Senhor por misericórdia, ele os ouviu e levantou juízes para livrá-los de seus inimigos. Mas então, a nação caiu na idolatria novamente e o ciclo se repetiu. Em sua misericórdia, Deus ouviu o clamor e perdoou o seu povo, conforme Juízes 3, versículos 9, versículo 15, capítulo 4, versículo 3, capítulo 6, versículos 6 a 7, capítulo 10, versículo 10, e também depois deu uma conferida em Levítico 26, versículos 40 a 42.
Mas isso não poderia continuar para sempre. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 106, dos versículos 24 a 48, com o versículo 47. Em sua aliança, o Senhor advertiu que, se Israel continuasse a resistir e a desobedecer à lei, mesmo depois de sofrer o castigo enviado por ele, Deus iria tirar o povo de sua terra e espalhá-lo, conforme Levítico 26, versículos 27 a 39 e Deuteronômio 28, versículos 48 a 68. O salmista encerrou com uma oração para que os filhos dispersos de Abraão, Isaque e Jacó um dia se reunissem e pudessem adorar ao Senhor e dar glórias ao seu nome. O último versículo escrito por um editor antigo encerra o 4º livro de Salmos. Vamos para a leitura no livro 2 de Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza, essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão.
porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Amém. Compreendendo o livro 2 de Pedro, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Não só as mensagens destes mestres eram falsas, mas seus métodos também. Em vez de declararem abertamente aquilo em que acreditavam, eles entraram na igreja fingindo ser o que não eram, e estavam dando a impressão de que eram fiéis à fé cristã. Eles entram discretamente é a tradução literal. É gente que não rejeita a verdade de imediato. Eles simplesmente colocam seus falsos ensinos ao lado de verdade e dão a impressão de que acreditam nos fundamentos da fé. Em pouco tempo, porém, eles removem a verdadeira doutrina e põem seus falsos ensinos no lugar. Compreendendo o versículo 3, o verdadeiro ministro de Jesus Cristo não tem nada a esconder. Sua vida e seu ministério são como livro aberto. Melhor dizendo, livros abertos. Eles pregam a verdade em amor e não distorcem as Escrituras para respaldar as próprias ideias egoístas. Além disso, não bajulam os ricos nem ministram apenas para ganhar dinheiro. Compare essa descrição com o que Pedro escreveu neste capítulo e com o que Judas escreveu e veremos a diferença. Devemos estar alertas e recusar dar nosso apoio a ministérios que exploram pessoas e negam o Salvador. Exposição bíblica dos versículos 3.b ao versículo 6. Não precisamos discutir os mistérios ocultos deste versículo para entender a mensagem principal. Deus julga a rebelião e não poupará aqueles que rejeitam a sua vontade. Se o Todo-Poderoso julgou os anjos que, em muitos aspectos, são superiores aos seres humanos, então é claro que ele julgará os seres humanos rebeldes. Compreendendo o versículo 5, sem dúvida Pedro estava assegurando a seus leitores que, quando o grande dia do juízo viesse, eles seriam mantidos em segurança. Jesus Cristo é nossa arca da segurança. Ele nos livra da ira que há de vir. Conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Deus prometeu que a terra nunca mais será julgada por meio da água, mas um julgamento pelo fogo virá. Conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Contudo, aqueles que creem no Senhor não sofrerão julgamento, conforme João 5, versículo 24, porque ele sofreu o juízo por eles na cruz. Compreendendo o versículo 7, Deus permitiu que Ló e sua família permanecessem impuros, mesmo vivendo no meio de um poço de iniquidade. Ele também resgatou Ló e 2 de suas filhas antes do juízo que sobreveio a Sodoma e outras cidades da planície. Conforme Gênesis 19, Ló não foi salvo por causa de algum mérito de sua parte. Ele obteve a salvação porque cria em Deus e porque seu tio Abraão intercedeu por ele. Compreendendo o versículo 9, o povo de Deus, por mais fraco que seja, estará livre do juízo pela graça e misericórdia do Senhor.
Deus só pôde julgar Sodoma depois que Ló e sua família estavam fora da cidade. Da mesma forma, acredito que Deus só enviará a ira sobre este mundo depois que tirar seu povo daqui e levá-lo para morar no céu. Exposição bíblica dos versículos 10 a 22. Pedro estava incomodado com as incursões que os falsos mestres estavam fazendo nas igrejas. Ele sabia que a abordagem deles era sutil, mas seus ensinos eram fatais. Portanto, o apóstolo queria advertir as igrejas acerca do perigo. Compreendendo o versículo 13, é claro que nossas igrejas precisam exercer autoridade e disciplina prática. Amor cristão não significa que devemos tolerar toda a falsa doutrina e todo chamado estilo de vida. A Bíblia deixa claro que algumas coisas são certas e outras erradas. Nenhum cristão que tenha crença e comportamento contrário à palavra de Deus deveria ter permissão para participar da ceia do Senhor ou exercer um ministério espiritual na igreja. A influência contaminada dessa pessoa pode não ser vista de imediato, mas, no final, criará sérios problemas. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Não se deixe impressionar pela oratória religiosa. Apolo foi um pregador eloquente e fervoroso, mas não conhecia a mensagem na íntegra para pregar, conforme Atos 18, versículos 24 a 28. O apóstolo Paulo teve o cuidado de não edificar a fé de seus convertidos em suas palavras e nem em sua sabedoria, conforme 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Ele foi um homem brilhante, mas seu ministério teve características simples e práticas. Paulo pregava para expressar e não para impressionar, pois sabia muito bem a diferença entre comunicação e manipulação. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 2 de Pedro, capítulo 2, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 22. A passagem não dá indicação alguma de que os falsos mestres já haviam experimentado o novo nascimento. Eles tinham conhecimento da salvação e podiam usar a linguagem da igreja, mas faltava-lhes a verdadeira experiência de salvação com o Senhor. Eles receberam a palavra de Deus, conforme versículo 21, mas depois se afastaram dela. Nunca confiaram em Cristo, nem se tornaram suas ovelhas. Em vez disso, eram porcos e cães. E lembre-se de que cachorros, naquela época, não eram animais de estimação queridos como hoje. Os judeus chamavam os gentios de cães, porque esse tipo de animal, na época, não passava de um bicho sujo que vivia no lixo. Então, dificilmente o termo seria empregado como um título de respeito e estima. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.